Muito obrigado a todos que estão nos assistindo via Facebook e YouTube. Para nós sempre é uma honra poder estar aí na telinha do seu computador, do seu smartphone, tablet, enfim, levando um pouquinho de entretenimento. Galera linda, como você já sabe, nosso programa sempre é muito eclético. A gente sempre traz aqui assuntos polêmicos e assuntos bem divididos. Hoje nós vamos falar de fé cristã. Nosso programa é um especial gospel. Se você se identificou, fica com a gente. Se você não se identificou, fica com a gente também, que com certeza a gente vai levar uma mensagem muito bonita para você. Por aqui hoje nós teremos muitos louvores, teremos a nossa entrevista, onde vamos debater assuntos muito polêmicos com uma pessoa que é um estudante da Bíblia. Teremos algumas participações especiais e é claro que não podia faltar o nosso game. Então fica com a gente que o Cubo Mix de hoje tá só começando. E ela quando vem, vem pra arrepiar. Então, vem pra cá, Mara Nandes! Transforma minha vida, o meu estado.
estou aqui para fazer divulgação de marcas, mas sim para fazer um apelo. Essa princesinha linda que vocês estão vendo se chama Ágata Manuela. Ela tem 1 aninho e 4 meses. Em outubro, ela foi diagnosticada com um câncer maligno no olho esquerdo. E de lá para cá, a família vem vivendo uma luta constante para manter o tratamento da filha. Ela está internada no Hospital de Clínicas e há poucos dias foi descoberto que ela perdeu 100% da visão do olho esquerdo e está correndo o risco de perder a visão do olho direito. Por mais que ela esteja sendo atendida pelo SUS, a família precisa de ajuda para manter os gastos com medicação e percurso até a capital, que é onde ela está internada. Nessa situação, a gente pensa, ninguém quer que isso aconteça com um dos nossos, não é? Por isso, eu venho pedir encarecidamente que quem puder ajudar a Manu, entre em contato com esse número que está aparecendo aqui abaixo, ajudando com qualquer valor. O número da conta também vai estar aparecendo aqui. E você que não pode ajudar, o simples fato de você compartilhar esse vídeo, ou emanar boas energias, ou apenas fazendo uma oração independente da sua fé, já vai ajudar muito. A Manu precisa muito da nossa ajuda nesse momento. Muito obrigado pela compreensão de todos e que Deus dê em dobro tudo o que fizeres por esse anjo. Mais um então, vem pra cá, Mislene Zanata! Tu és a minha luz.
Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Fala aí, galerinha, chegou a hora da gente agradecer os nossos apoiadores, patrocinadores. Doces com Amor by Amanda, caseirinhos, doces gourmet, doces pra festa, bolos e tudo de melhor pro seu café da tarde. Uma delícia, produtos de primeira qualidade. Chama lá no WhatsApp 998365915. Doces com Amor by Amanda. Garante Ceva, distribuidora de bebidas, cerveja, vodka, energéticos, uísque, refrigerantes. Tele gratuita acima de um fardo aqui na 107. O WhatsApp é 99212-1757. Excelente atendimento. Dá uma conferida lá, pessoal. Bazar da Jaque, artigos de bazar, presentes, material escolar e ferragem, na rua Ângelo Gomes, 58, bairro Santa Cecília. O fone é 991567820. E fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente vai entrevistar uma pessoa que é estudante da Bíblia e com certeza vai tirar muitas dúvidas de você aí de casa.
Vamos lá, galerinha, então mais uma. Vem pra cá, Adriana de Vargas. Oi, Adriana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Pessoal, ela que já participou do especial infantil que a gente gravou aqui, hoje ela veio participar do programa especial gospel. E sabe por que ela veio participar do programa especial gospel? Porque além de evangélica, ela é cantora gospel. Diz ele que eu sou, né? Ela canta em um conjunto também, eu vou estar deixando aqui embaixo o nome do conjunto aqui e o contato. E qual é o nome do conjunto, Adriana? Aliança. Conjunto Aliança. Então tá, pessoal. Antes que tu comece a cantar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Porque hoje a gente está aqui fazendo esse programa gospel, mas o pessoal do elenco, ele não é evangélico, tá? Então tu, como convidado especial, tu é evangélico, então tu vai tirar uma dúvida para nós. Quando alguém canta uma música gospel na igreja, um hino, como vocês falam, em vez de vocês falar a gente vai cantar, vocês falam a gente vai louvar, mais um louvor, mais uma adoração. O que seria o louvor ou a adoração? Bom, assim, como todo mundo canta, tá? Todo mundo, na realidade, não tá errado a expressão cantar. Mas só que na hora de louvar, como a gente fala, é algo mais especial, sabe? Porque a gente quer chegar ao coração de Deus. Sabe aquela emoção que vocês sentem? Para nós aquilo não é uma emoção, é o agir de Deus, é o toque dele. Então quando a gente louva, a gente esquece quem está na volta e a gente tem aquela ligação com Deus. Então a gente está louvando para alcançar a Ele, entendeu? Então é um louvor, uma adoração a Ele. Vamos louvar então? Vamos louvar. Solta o som aí, DJ. Mas o amor
Essa foi a Adriana de Vargas. Adriana, é o seguinte, aqui no Cubo Mix a gente tem um elenco de 4 pessoas. Tirando a Maranães, que é cantora, nós só brincamos de videokê. Aí tu vem aqui e faz isso? E brinco de videokê. Não, aí tu vem aqui e faz isso e a gente simplesmente não vou cantar mais nada, nem vou participar do programa, sério. tá? Eu assisto o programa, me diverto pra caramba e vocês não cantam tão mal assim como falam. Ah, é dom? É bom. Não, eu tô falando assim, é um dom. É um dom que tu tem? É um dom? Tu considera isso um dom? É um dom, né? É um dom. Então tá, pessoal, daqui a pouquinho tem mais Adriana pra vocês e ela ainda vai participar do Game Gospel que a gente preparou pra noite. Ah, e mais um recadinho, ela não veio sozinha. O filho dela também vai cantar daqui a pouco. Vai arrasar comigo. É isso aí. Muito bem, galerinha do Cubo Mix. Como a temática do nosso programa de hoje é gospel, nada mais coerente que a nossa entrevista ser focada nesse assunto. Por isso, nosso entrevistado de hoje é um estudante bíblico e também um evangelista na igreja em que congrega. Vamos conversar um pouco e também tirar algumas dúvidas bem interessantes. Com certeza, você aí de casa vai gostar muito da nossa conversa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, evangelista Gilney Rezende. Para nós é uma honra poder te receber aqui. Pode sentar, fica à vontade. Vamos bater um papo. Vamos lá. Bom, Gilney, para começar a nossa entrevista, a primeira pergunta que eu te faço: o que é um pastor e qual é a missão dele? Obrigado. Ele é um ministro religioso, né? Ele é um ministro religioso e ele tem assim o objetivo dele é conduzir pessoas que estão ao seu cuidado e da sua crença, né? Ao que o Senhor Jesus determinou. Jesus foi pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus respondeu. Então, a função dele, o que ele é? Ele é um ministro religioso. A função é cuidar, proteger de erros, de equívocos. Ele está ali com essa determinação, né? de orientar aqueles que com ele congregam. Assim, os fundamentos da igreja baseiam-se na Bíblia, correto? Correto. Fala um pouco para nós de como surgiu o livro sagrado e como ele se tornou a base para a vida dos cristãos. Não, isso é muito, muito interessante. O livro sagrado, ele surgiu, os primeiros livros escritos foram escritos por Moisés. Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que é chamado de Pentateuco, enquanto os 40 anos dele no deserto. O livro sagrado depois veio histórias, períodos históricos de Israel, reis, profetas que também escreveram. O Davi foi um rei que escreveu, né, Salmos, Salomão foi rei que escreveu Provérbios, Eclesiastes. Quer dizer, a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. Desde Moisés até João, em Apocalipse, ele dá um período de 1600 anos. E nesse período de 1600 anos, 40 escritores escreveram a Bíblia. Ela teve, mesmo sendo conhecidos, por exemplo, João e Mateus, eles foram discípulos, eles foram conhecidos, mas eles escreveram em épocas diferentes, eles não combinaram, eu escrevo isso, tu escreve isso. Não, quando da escrita, eles não tiveram nenhum contato. Também ela foi escrita em 3 línguas diferentes, ela foi escrita em hebraico, em aramaico e grego. Né? A Bíblia ela foi escrita num contexto muito complexo, né? Assim, no que eu me refiro assim na questão até da palavra, de ortografia, né? A linguagem às vezes um pouco difícil de ser compreendida. Eu queria saber se isso pode fazer com que exista uma interpretação diferente entre um pastor e outro. Eu vou te dizer que ela é até simples, sabe? Ela é uma linguagem simples. Hoje tem até várias versões da Bíblia. E há versões muito claras, até tem a versão linguagem de hoje, que te ajuda a entender ela. Né? Então, na verdade, ela não é difícil, ela é simples. O que acontece é que na teologia existem várias, vamos usar assim, cadeiras, se fosse na faculdade. No curso de teologia, existe uma matéria, uma cadeira que é hermenêutica. A mesma cadeira que existe em direito. Por exemplo, em direito tem hermenêutica de direito, que te ajuda a interpretar as leis.
Ninguém interpreta a lei assim, ó, eu acho que é tal coisa, o juiz não, o juiz tem uma norma. Na Bíblia acontece a mesma coisa. Existe hermenêutica. O que é a hermenêutica sagrada, que é a arte de interpretar os textos bíblicos. Então, na hermenêutica, existe um conjunto de regras que te norteiam para interpretar a Bíblia corretamente. O que acontece, isso é verdade, é que falta às vezes o conhecimento de hermenêutica para que faça uma interpretação correta. Então, aí que difere de um pastor ou de uma... normalmente de um pastor, porque é isso que norteia. Para ser pastor, tá? Eu gostaria de saber, porque existem algumas denominações religiosas que dependem de um curso, uma preparação, às vezes de anos, né? Algumas religiões. Aí eu queria saber assim, para ser pastor, o que é necessário? Basta um curso? Tem que ter um chamado especial? Como é que funciona? Muito bem, posso falar, né, daqui eu congrego. Então, isso no passado existia não havia alguns critérios que hoje existem. Então, é necessário que se tenha esse chamado. Porque pastor ele tem que ser reconhecido como pastor pela igreja, pelo lugar em que ele convive e tal. E é importante que ele tenha uma preparação também. Os nossos dias precisam disso, contam que um pastor tem essa preparação. Então depende muito de denominação para denominação. Algumas têm alguns critérios, um certo tipo de critério, outras têm outros. Então o que eu posso dizer é que na nossa eles buscam aperfeiçoar através de cursos teológicos, isso acontece, eu até ajudo, eu ministro algumas aulas, e também a gente percebe que tem esse chamado de Deus, então varia mesmo. Sim. Varia. Tudo na Bíblia pode ser aplicado a nós? Não, porque a Bíblia ela foi escrita em contextos e o Velho Testamento ele focava a nação de Israel. O povo de Israel. E depois, quando Cristo vem no tempo certo, que a Bíblia diz que então acontece tudo no tempo certo, quando Cristo vem, ele estabelece então agora a igreja. Sim. Então a igreja é a união de judeu e de gentil. Então o Novo Testamento é uma nova aliança. Então eu não posso dizer que tudo não. Mas ela tem sua valia e serventia, tem, mas não é uma aplicação sobre tudo. No Brasil, por exemplo, existem vários segmentos da igreja evangélica. Vou citar alguns aqui: Assembleia de Deus, Deus e Amor, Pentecostal, Luterana e assim por diante. Eu queria saber o que diferencia uma da outra, além do nome. Muito bem, é que nem tu falou. Por exemplo, tu citou aí igrejas pentecostal, a própria Assembleia de Deus é pentecostal. E daí tem as novas igrejas que são neopentecostal. E existem igrejas tradicionais, a grande parte das igrejas batistas são chamadas tradicionais. A diferença entre uma e outra, fora o nome, sim, é a questão da doutrina no sentido, por exemplo, a pentecostal, ela tem como foco, o alvo, os dons do Espírito Santo, por isso que é de Pentecostes. E as tradicionais não, então varia muito assim ela tem diferenças em alguns usos e costumes. Doutrinariamente elas são muito parecidas. Vamos falar de fé. Ter fé é crer naquilo que não se pode ver. A fé então pode ser um estado de pensamento ou uma influência espiritual? Fala para nós um pouquinho sobre. Fé não é um estado de pensamento, não é uma influência espiritual. Fé até é uma palavra bem comum, muito usada no nosso meio. E fé, a Bíblia fala sobre fé de várias formas, a fé realmente, há um texto bíblico que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova das coisas que se esperam. Mas a fé, na Bíblia, existe, por exemplo, o dom da fé. Lá em 1 Coríntios fala que tem a fé como um dom. Então, tem a fé como fruto do Espírito. Uma característica do fruto do Espírito é a fé. E também tem a fé como faculdade do espírito humano. E essa fé como faculdade do espírito humano é chamada a gente chama de fé natural. Fé natural, todos têm essa fé. O que acontece? Acontece assim,
essa fé, até agora eu não falei da fé salvífica, tá? Então, temos fé como dom, fé como fruto. A fé como faculdade do espírito humano, ela é chamada de fé natural. Todo ser humano tem. Então, a pessoa, desde que cresce, ela tem a tendência, o ser humano tem a tendência de crer. É por isso que as pessoas creem. Mas a pergunta, às vezes eu posso entender assim, que a pergunta é assim, ó, tipo, fé, como é que eu posso ter uma fé, e agora eu vou te responder como, talvez tu não pergunte, mas a fé como a questão de crer no superior. A fé eu tenho como parte do meu ser, e quando a Bíblia diz em Romanos que eu ouço a palavra de Deus, eu posso receber fé ouvindo a palavra de Deus. E essa fé, então, vai ser uma fé que vai me levar a crer em Deus, em tudo que Ele fez por nós através do Filho. E aí sim eu tomo uma decisão dou um passo de fé, como alguns dizem, e tomo uma posição com Deus, né? Em Cristo. Que às vezes porque a pessoa diz assim, a pessoa que está estudando diz assim, eu tenho fé nesse, eu tenho fé naquele, eu tenho fé, e tem mesmo, né? Porque Deus nos fez assim, propenso, tanto que o ateu, ele luta, porque como é uma faculdade do espírito, e ele tem que lutar contra a fé que ele tem, que ele guerreia a vida toda para negar aquilo que está posto nele, ele não tem como negar isso, então ele luta contra isso. Então você vê que fé é uma coisa bem interessante, e que se a pessoa ouve a palavra de Deus, essa palavra de Deus vai orientar ela e vai brotar nela essa fé, a fé de salvação para receber Cristo. Agora nós vamos falar sobre pecado. A Bíblia diz, me corrija se eu estiver errado, sim, a Bíblia diz que não existe pecado imperdoável a não ser que seja blasfemar contra o Espírito Santo. É possível afirmar, dentre tantos pecados hórridos, como atentar contra a vida de um pai, uma mãe, ou um estupro, enfim, que esses pecados serão perdoados? Não, na verdade a resposta está na pergunta. Só existe um pecado que não é perdoado, o restante todos, né? Todos? Então a própria pergunta tem a resposta, né? É uma retórica. Só a blasfêmia, essa não tem pecado, não tem perdão. O restante, todos têm. Nós não estamos dizendo aqui que são bons ou ruins. Existem as consequências deles. Que você vai arcar com as consequências. Agora, perdão, se você se arrepender sinceramente, a Bíblia diz que você pode ser perdoado. Por que precisamos confessar nossos pecados e para quem precisamos? Confessar é o mesmo que se arrepender? Não, confessar é declarar. Você tem que declarar, e você declara só quando você se arrepende. O arrependimento, segundo Deus, e Paulo diz na carta aos Coríntios que o arrependimento segundo Deus nos traz tristeza. Então quando alguém deveras se arrepende, ele fica triste por ter cometido tal. Enquanto essa tristeza enquanto ele não tiver essa experiência de tristeza pelo pecado cometido, ele não se arrependeu. Então, aproveitando a deixa, o julgamento pertence ao homem ou a Deus? Deus estabeleceu leis e normas religiosas e também permitiu que houvesse civilização, né? E estabeleceu juízes para fazer. Já pensou se toda questão que viesse tinha que ser, não, só um pouquinho vamos levar diante de Deus? Não, tinha os juízes que faziam, ponderavam. Aí as questões mais complexas, difíceis, questões deveras que fugiam da alçada humana, essas eram levadas a Deus. Agora, se não, Deus estabeleceu juízes na terra, e eu estou me referindo ao tempo bíblico e serve até os dias de hoje. Então, há questões que são, o homem fará o julgamento, e há questões que é Deus. E isso que Deus normalmente não julga, Deus tem o tempo dele, né? Sim. O tempo dele. Às vezes alguém diz, é Deus. Nós não sabemos, né? Então, isso... Agora, o homem faz sim, e tem essa permissão, porque Deus o deixou fazê-lo, né? E Deus também julga, ambos julgam. Ouve-se muito dizer que tudo acontece somente com a permissão de Deus. Como falar do amor de Cristo em meio a tantos desastres na humanidade? Temos aí a pandemia, por exemplo, ceifando várias vidas. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, a Bíblia diz que existe a vontade
diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. A própria pandemia, ela vai entrar na vontade permissiva, Deus permite. Mas se você vê bem, a pessoa que está escutando, está assistindo, vê bem, ela é fruto da ação humana. Sim. Então todas estas tragédias são frutos da ação humana. Por causa de dinheiro, de poder, existe, né, um leque aqui de o porquê isso acontece. Mas o próprio vírus aí de Wuhan lá, ele foi porque a China não teve o cuidado que tinha, não trancou como tinha. Então tudo foi o homem. Os desastres naturais, na maioria das vezes, acontecem por causa da ação humana. Agora, quando acontece tragédias, tsunami, vulcão, maremoto, tufão, aí nós... onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Bem, Deus continua no mesmo lugar, né? O homem é culpado, daí quanto das benesses para ele aceita tranquilo, e as consequências ele não quer. Tendo em vista que o Brasil é um Estado laico desde a República, a fim de que a Igreja não sirva de base para justificar as ações do governo, eu pergunto: política e religião podem se misturar? A Igreja pode se posicionar sobre política? Não deve, tá? Porque política vem de polis, né? Que é sobre cidade. Sim. Tá? Então, e também significa assim, a política tem a ver com administração, sabe? Então, política tem a ver com governança, com administração, e isso é necessário, tem que ter, né? E já religião vem de religare, que é uma expressão que é ligar com o santo, com o sagrado. Então, uma coisa não deve influenciar a outra, apesar que é tudo interligado, né? Mas assim, muitas coisas têm interligado. Na própria religião existe a política, então, porque é questão de organização, de governança. Então é porque foi usada uma expressão para política muitas vezes sempre com um sentido pejorativo, sabe? Por causa dos maus políticos, sim, né? Então usa-se, mas não é uma coisa ruim. A igreja deve se posicionar, não é nem pode, ela deve. Por quê? Porque ela se posicionando, por ela muitas vezes ser omissa, muitos mal políticos atuaram, e daí na governança do Estado, da nação, do país, da cidade. Então ela deve se posicionar até para defender os princípios que ela defende, né? Que está baseado na palavra de Deus. Então, apesar de serem duas coisas muito diferentes, ela deve se posicionar sim. O dízimo é obrigatório? Nada é obrigatório. O dízimo, na verdade, foi antes da lei. Porque quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, ele dá a 10ª parte daquilo que ele tinha conquistado, ele o faz com alegria, com amor, e reconhecendo em Melquisedeque um homem que veio um sacerdote de Deus. A Bíblia diz que existiam 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos de Israel, uma delas, que é a tribo de Levi, ela não teve lugar na terra, o Senhor separou a tribo de Levi para ele. E distribuiu para as outras tribos as terras. E disse para Levi: não, vocês vão ficar, os levitas, vocês vão ficar cuidando do sacerdócio. Eu dei a terra para esse povo. Esse povo, quanto eles plantarem e colherem, a 10ª parte eles vão trazer para vocês se alimentar. Para que vocês fiquem cuidando só do templo, só das coisas religiosas, só do tabernáculo, do templo, das coisas... Então, a tribo de Levi não recebe herança. E as outras recebem. E quando as outras recebem, elas trazem para o Levi. Então, quando eles deixaram de fazê-lo, porque por um tempo eles pararam de trazer a parte que o Senhor tinha dito: olha, eu vou dar para vocês a terra, Deus deu a terra, eu vou dar, quem vai fazer nascer e crescer sou eu. E a 10ª parte que vocês trouxeram, vocês trazem para os levitas, que não vão plantar, eles vão ficar cuidando do tempo para eles comerem. Quando eles pararam de trazer, os levitas tiveram que sair para trabalhar, tiveram que sair para cuidar, porque eles tinham família. Então, o dízimo é muito interessante, é uma bênção, é uma bênção de Deus, e não é algo obrigatório, é algo espontâneo, e que se a pessoa acreditar no que Deus disse: olha, eu vou fazer prosperar, o Senhor assim intervém e faz. Então,
Gilney, é o seguinte, a igreja passou por algumas mudanças nos últimos anos, como uma forma de modernização. Eu queria saber se isso não desconfigura os princípios sólidos e mais conservadores da igreja. Não, na verdade os princípios delas não mudou, os princípios da igreja, porque os princípios têm a ver com doutrina. É diferente de costumes, porque as pessoas dizem, tem doutrina. Não, na verdade às vezes tem costume, né? Todas as igrejas têm doutrina, mas doutrina é um ensino. Então doutrinas são imutáveis. Existe, por exemplo, a doutrina, vou dar um exemplo aqui, doutrina do pecado. Então se tu roubar aqui, roubar na China, é o mesmo pecado, é erro. Então isso é doutrina. Doutrina é algo que não muda. Então o que mudou foram muitas vezes os usos e costumes. Os usos e costumes mudaram e varia de denominação para denominação, e eles não se modernizam, eles melhoraram, porque a percepção, eu sempre uso um exemplo assim, se uma pessoa estuda da primeira série à quarta série, ela tem uma visão de mundo, uma percepção de mundo. Se uma pessoa faz o ensino médio, o ensino básico e depois o ensino médio, e eu vejo sempre como andares. Quanto mais você aprender, quanto mais subir, quanto mais a tua visão for ampliada, você enxerga mais longe. O nível de compreensão, o nível de entendimento melhorou, aumentou. E isso fez com que algumas coisas que não tinham nenhum valor espiritual foram abandonadas. O batismo nas águas é indispensável para a salvação, e a outra é se é possível alcançar a santificação completa aqui nesta vida. As duas respostas é não. O ladrão na cruz é um exemplo bem clássico. Ele está na cruz, ele e o irmão dele, Dimas e Gestas, e eles veem Jesus, um amaldiçoa e o outro diz assim, cara, tu não tem temor de Deus, nós merecemos, nós estamos aqui, sim, nós merecemos, ele não. Aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele, olha, a ti eu te digo, a ti hoje mesmo eu te digo, estarás comigo no paraíso. Então o ladrão na cruz é um clássico exemplo, que você não precisa se batizar nas águas para ser salvo. A pessoa conheceu o Evangelho, entendeu o Evangelho, ela vai tomar uma posição de se batizar, vai. Ela tem tempo para isso, não precisa correr nem nada. Ela vai ter. É uma coisa um namorado, namorar, e aí a moça dizer assim, eu quero casar. Ele vai dizer, não, deixa mais um tempo aí, espera, mas eu te amo. A moça vai dizer assim, não, mas peraí, cara, tu me ama, então vamos casar, vamos viver junto, né? E então, na igreja é a mesma coisa, alguém compreendeu a fé, entendeu, ouviu o Evangelho, compreendeu, né, o plano da salvação, que o Senhor quer salvar. É possível alcançar a santidade? Não. Nós estamos, o Senhor até nem procura, tá? Ele quer que nós cresçamos, que nós amadureçamos, né, venhamos amadurecer, melhorar, e nós vamos buscar. Mas Ele não espera a santidade plena nessa terra, porque isso é impossível. Esse realmente é impossível nessa terra, né? Agora, nós devemos continuar buscando, né? Eu queria te agradecer por ter aceitado a nossa entrevista. Com certeza muitas pessoas que estão nos assistindo vão passar a entender um pouco mais sobre o assunto. E eu queria deixar um espaço agora para ti nos passar uma mensagem, falar alguma coisa pro pessoal de casa, aí é contigo. Muito bem, obrigado então. O ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. E isso a Bíblia diz em Tessalonicenses. Que o corpo é esse corpo aqui, a alma é o meu eu, a parte dos sentimentos, e o espírito, como eu falei, a consciência é uma faculdade do espírito e a fé é outra. O homem é feito assim. E a alma humana tem sede de Deus porque foi feita a imagem de Deus. A alma humana tem fome de Deus. Ela não sabe onde encontrar Deus, então ela procura em tudo que é coisa. Ela vai procurar em todas em bebidas, em qualquer coisa. Ela vai procurar em tudo que tu imaginar, em todos os prazeres, em todas as coisas. Ela vai procurar preencher o vazio de Deus, que não há como ser preenchido sem a pessoa de Jesus. Então fica aqui um texto de Mateus 11, 28, que Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e Jesus disse, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, aquele que está em casa, que em meio a essa pandemia, essa inquietude humana, e realmente
a gente vê nos noticiários, isso nos inquieta, nos inquieta, nos perturba. Eu quero dizer para ti, Jesus te ama, Jesus morreu e ressuscitou por mim e por ti, e Ele busca pessoas, Ele veio buscar e salvar o que se estava perdido. Então, amigo, o que está assistindo, saiba disso. Jesus te ama. Eu lhe convido, não poderia deixar de lhe convidar para estar em alguma igreja cristã, né, evangélica, né, para ouvir do Evangelho, para ouvir da palavra de Deus e para aprender, né? A fé, antes eu falava ali que fé, alguém liga fé com confiança, e fé não está vinculada à confiança, fé está vinculada a conhecimento. Deus lhe abençoe, né, quem você está assistindo. O Senhor Jesus te chama, te ama e te espera, tá? Obrigado. Pessoal, o Juninho é morador da nossa comunidade, uma pessoa incrível. Com certeza a gente poderia conversar por horas aqui, porque tem muito assunto para ser debatido, mas não vai faltar oportunidade, então te agradeço mais uma vez. Muito obrigado, certo? Obrigado, valeu. Gente, olha só o que acabou de chegar e tá aqui na minha mão, fresquinho, esse açaí do Tá Na Mão Açaí, que é sem dúvidas o melhor açaí de Gravataí. O atendimento é personalizado e a entrega é dentro do prazo. Quando eu falo dentro do prazo, é porque a entrega é super rápida. É aquele açaí feito com todo carinho para você. Eu já pedi o meu, agora é a vez de você. Chama lá no fone 9922-2145. Ayrton, não esquece de falar, ó. Tá na mão, tá com novidade agora. E o que é isso? É o chantilly gourmet do Tá Na Mão Açaí. E todo dia vem um sabor diferente. Novidade no Tá Na Mão Açaí, então, pessoal. Chantilly gourmet. E deve ser uma delícia. E eu vou experimentar agora. Vamos lá? Vamos lá. Moranguinho, kiwi. Nossa, é muito bom. Aí eu quero também. Top, galera. Eu vou pedir o meu. Então, pessoal, aos pouquinhos os eventos vão retomando as suas atividades. Sonoros Produções, seu evento nas mãos de quem sabe fazer. Aniversários, 15 anos, casamentos, formatura e corporativos. Som DJ, foto, filmagem, clipes e cerimonial. WhatsApp 997 25 7107. Delícias da Pri. Ela está fazendo cucas, gourmet, recheios variados, pão caseiros, caseirinhos e salgados assados sob encomenda. Um melhor que o outro. Chama lá no WhatsApp 99 806 1109. Vem pra cá de novo, Adriana. E o seguinte, pessoal, ela não sabia disso, mas eu vou fazer. Ai, meu Deus. Galera, a Adriana gravou uma música quando ela era adolescente ainda. Ela já tinha me dito que não ia cantar essa música, mas eu vou fazer ela cantar aqui um pouquinho pra nós, certo? Solta aí que ela vai cantar, pessoal. Essa música é dela, a composição e melodia dela, pessoal. Caminho estreito, longo, é difícil de andar.
é dela, pessoal. Composição, melodia, letra, tudo. Gravou quando era adolescente ainda. Faz 17. tempo, né? Vai se catar. Tinha 17 anos. Tá bom, agora então ela vai cantar a música que ela veio pra cantar aqui, certo, pessoal? Bom, já que o Ailton fez toda essa coisa pra mim cantar o meu louvor da minha autoria, então agora ele vai ter que cantar comigo esse louvor também. Pode vir, Ailton. Pode vir, não vai se safar. Vai cantar comigo também. A gente cantava quando era criança. E agora eu vou passar vergonha aqui de cantar comigo. Não vai nada. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Canta, Ailton. Usa-me Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. usa-me, sonda-me, Quebranta-me, transforma-me, Senhor, enche-me. e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Então, pessoal, como eu tinha falado antes, a Adriana não tinha vindo sozinha. Ela trouxe um filho. E agora vocês vão ver que o talento é de família. Vem pra cá, Zaf! Planos frustrados, dias nublados, me pergunto
pessoal, esse é o Azaf, filho da Adriana. Olá, amigos. Hoje eu não estou aqui para fazer divulgação de marcas, mas sim para fazer um apelo. Essa princesinha linda que vocês estão vendo se chama Agatha Manuela. Ela tem 1 aninho e 4 meses. Em outubro, ela foi diagnosticada com um câncer maligno no olho esquerdo. E de lá para cá, a família vem vivendo uma luta constante para manter o tratamento da filha. Ela está internada no Hospital de Clínicas e há poucos dias foi descoberto que ela perdeu 100% da visão do olho esquerdo e está correndo o risco de perder a visão do olho direito. Por mais que ela esteja sendo atendida pelo SUS, a família precisa de ajuda para manter os gastos com medicação e percurso até a capital, que é onde ela está internada. Nessa situação, a gente pensa, ninguém quer que isso aconteça com um dos nossos, não é? Por isso, eu venho pedir encarecidamente que quem puder ajudar a Manu, entre em contato com esse número que está aparecendo aqui abaixo, ajudando com qualquer valor. O número da conta também vai estar aparecendo aqui. E você que não pode ajudar, o simples fato de você compartilhar esse vídeo, ou emanar boas energias, ou apenas fazendo uma oração independente da sua fé, já vai ajudar muito. A Manu precisa muito da nossa ajuda nesse momento. Muito obrigado pela compreensão de todos e que Deus dê em dobro tudo o que fizeres por esse anjo. Hoje o nosso quiz é um quiz bíblico, sim, porque o programa é um programa gospel, certo? Vou chamar eles que vieram hoje para apresentar o nosso programa. Vem pra cá, Adriana e Azaf, vamos competir um pouquinho. E o seguinte, primeiramente para Azaf, como é um quiz bíblico, eu quero que tu me responda o seguinte: se tu errar alguma dessas perguntas lá, o pastor não vai puxar por ele? Se ele vê, não vai mexer, né? Mas vai me contar. Não, mas assim, ó, a gente tá em constante aprendizagem, né? Então, isso daí errar. Apesar de eu achar essas perguntas fáceis, eu acho que eu também erraria várias. É que é fácil, sabe a resposta, ele tá escrito. Certo, então funciona assim, ó. Uma pergunta para cada um, com 3 alternativas, tá? Azaf, quantas pragas foram enviadas ao Egito? 7 pragas, 10 pragas ou 3 pragas? Ah, isso é muito fácil, né? Se os crentes não saberem isso aí, meu Deus, tem que se desviar na hora. É 10? 10 pragas, certa resposta! Quem foi lançado na cova dos leões? Nem me dá alternativa. Então diga. É Daniel? Daniel. Paulo José Daniel. Daniel. Certo. Azaf. Hoje eles estão, pessoal, eles estão afiadinhos porque eles fazem esse estudo, né, diariamente, né? Se fosse pessoal, se fosse elenco do cubo, ia ficar se batendo tentando responder. Qual instrumento Davi gostava de tocar? Tambor, harpa ou flauta? Harpa. Certa resposta, harpa. Adriana. Quando Jesus nasceu, onde ele foi colocado? Numa cama, numa manjedoura ou num trono? Manjedora. Uma manjedoura, muito fácil, né? Jesus comparou o reino de Deus a qual semente? O grão de mostarda, o grão de milho ou a semente de uva? Fala sério, né? Quer que eu repita? É de mostarda? Mostarda, certo! Tu vai ver. Quem ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso? Os fariseus? Foi Jesus ou foi Paulo? Puxa vida. É que Paulo e Jesus, né? Não os fariseus com certeza não. Tá. Paulo ou Jesus. Mas eu acho que foi Jesus. Essa é a tua resposta? Ai, Tá certa a resposta, tá certa a resposta. Quem foi o assistente do profeta Elias? Foi Eliseu, foi Enoque ou foi Jonas? Eliseu.
Eliseu, tá quietinho, foi Eliseu, tá empatado, pessoal. Qual é o último capítulo da Bíblia? Apocalipse 22, Apocalipse 16 ou Malaquias 4? Malaquias não é, porque o último livro da Bíblia é Apocalipse. Então, eu acho que é 23, porque ele tem bastante capítulos. 22 ou 16? 22. Apocalipse é aquele livro que... É o último, aquele, né? Aquele livro que quando eu leio eu nem gosto de ler. Está ainda sendo cumprido. Apocalipse me dá medo do Apocalipse. Certa resposta. Qual desses nomes não é um profeta? Ezequiel, Davi ou Jeremias? Ezequiel. Errado. Errou. A resposta certa é Davi. Adriana, o que aconteceu quando Paulo e Silas louvavam na prisão? Aconteceu um terremoto e todas as portas se abriram? Os soldados pediram para que os dois se calassem ou os dois foram agredidos pelos outros prisioneiros? Terremoto. Terremoto. E as portas se abriram? Certa resposta. Agora tu quer me quebrar, né? Quem era a mãe de Samuel? Isabel, Maria ou Ana? Ana. Certa resposta, Ana. Eu nunca ia saber essa resposta. Quem era a mãe de Ismael, filho de Abraão? Agora eu erro. Sara, Sete ou Agar? É Sara. Errei. Errada. Empatei agora. Empataram. A resposta certa é Agar. Eu não sei se é Agar ou Agar, mas eu acredito que é Agar. Agar. Quando Moisés foi colocado num cesto e lançado no rio, quem o encontrou? A rainha de Sabá? Foi a filha do faraó? Ou foi Joquebede? É a filha de Faraó. A filha do faraó. Certa resposta. Meu Deus. Quem negou Jesus 3 vezes? Judas, Pedro ou André? Deus falou assim, que antes que ele, depois que ele negasse, ele ia escutar um galo cantar. Então, foi. Repete pra mim as alternativas. Judas, Pedro ou André? Pedro, Pedro. o amado de Deus. E Asaf, como morreu Judas? Ele foi assassinado? Foi um acidente? Ou ele se matou? Suicídio? Se matou? Certa resposta! Quantos discípulos tinha Jesus? 3, 10 ou 12? 12. 12, certa resposta. Quanto tempo durou a chuva do dilúvio? 7 dias e 7 noites, 40 dias e 40 noites, ou 3 dias e 3 noites? 3 dias e 3 Errado! 40 dias e 40 Eu noites. sabia que eu ia ganhar desse. Quantos pães e peixes Jesus multiplicou para alimentar a multidão? 5 pães e 2 peixes, 7 pães e 7 peixes, ou 8 pães e 1 peixe? 5 pães e 2 peixinhos. Certa resposta. Em que cidade nasceu Jesus? Jesus. Jerusalém, Belém ou Samaria? Eles seguiram a estrela no Oriente, foram adorar na cidade de... Samaria. Errou, é Belém. Quem pediu para andar nas águas com Jesus? Pedro, Tiago ou João? Pedro, Tiago, João, no barquinho. Pedro, Tiago, João, qual deles foi? Aquele que tinha que tocar pra ver. Se ele não tocasse, ele não cria. Pedro! Pedro, certa resposta. Deus, eu perdi esse Jesus. Sou competitiva, hein? Não posso perder isso aqui. Agora eu vou te dizer que a próxima é fácil. Em quantos dias? Tem até num louvor aí, é bem bonito. Esse louvor e aparece na letra, agora eu lembrei. Vamos ver então. Em quantos dias Lázaro foi ressuscitado? 10, 1 ou 4?
mas eu ouvi a sua voz. 4 dias. 4 dias, certa resposta. Ó, eu não tenho nada a ver, ela também tá bem. É que o jogo tava perdendo de mim, eu tô ganhando. Adriana, qual era o ofício de José, pai de Jesus? Ele foi um pescador, ele foi um cobrador de impostos ou ele foi um carpinteiro? Certa resposta. Última pergunta pro Azaf. Qual foi o primeiro presta atenção, primeiro milagre de Jesus? Transformação de água em vinho, ressurreição de Lázaro ou multiplicação dos pães e peixes? Transformação de água em vinho. Tu tem certeza? Sim. Certa resposta! Pessoal, vamos conferir como é que ficou? Pessoal, então quem ganhou o nosso quiz foi a Adriana. Não deixou o filho ganhar, hein? Foi a Adriana. Falei rapidinho, viu? Foi a Adriana. É campeã do quiz da noite. Tá certo, pessoal? Esse foi o nosso quiz bíblico. Daqui a pouco tem mais programa pra vocês.
Ah, é a minha honra de cantar contigo. Pessoal, pra quem não sabe, a Adriana é minha sobrinha. E eu quero dizer pra ela o seguinte, agora, dia 12... Ah, nem vem. Esse programa tá indo ao ar hoje, dia 13. Na verdade, a gente tá gravando uma semana antes, pessoal. Então tá indo ao ar dia 13. Mas então, dia 12, que no caso foi ontem, né? Eu suspeitei que ele ia me chamar pra falar. Já sabia. Ela tava de aniversário, então eu quero te desejar os parabéns, dizer pra ti que tu é muito especial pra mim e dizer pra ti que cada vez que tu canta, tu pode ter certeza que muitos corações são tocados. Isso eu tenho certeza. Eu sempre te falei que eu era teu fãzaço, cada vez que tu cantava, sempre ia na tua casa, eu quero que tu cante, eu quero que tu cante, porque realmente quando tu canta, a gente sente alguma coisa, tá? Eu quero te agradecer muito por ter aceitado participar do nosso programa e quero que tu venha mais vezes aqui, certo? Assim que tiver oportunidade, eu venho. Com Então certeza. tá bom, isso aí então. Obrigada. Já conheces o bem e o mal, já ouvistes de Jesus falar. Há um grito mais alto que afirma que os salvos Jesus vem buscar. Para uns é um grito de dor, para outros é por ilusão, mas pra mim este grito é o último grito de Deus para nós, irmãos. Grita bem alto, Senhor, na tua morada. Diz ao seu povo de fé que a hora é chegada. Diga comigo, seu grito é poder, seu grito é martelo que a pedra esmagou. Me refiro à pedra que a morte de Jesus atirou e matou. A morte a Jesus matou. Satanás em voz alta dizia ao seu povo que foi vencedor, vencedor, vencedor. Dizia que foi vencedor, mas ele não sabia que Cristo morria porque Deus calou. A boca de Deus se fechou no primeiro e no dia segundo. Foi aí que a boca da terra se abriu, recebendo o Salvador do mundo. Mas no terceiro dia a boca de Deus se abriu e gritou: as cadeias da morte se romperão e quebraram. Ouviu-se Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Cristo ressuscitou. Não há vitória sem luta, só tem vida eterna quem é lutador, lutador, lutador. Cristo ressuscitou. Não há vitória sem luta, só tem vida eterna quem é lutador. E olha só, galerinha, uma novidade nasce pra você aí de casa. Eu quero convidar vocês para assistir o próximo programa Cubo Mix, onde o nosso programa será exibido direto de dentro de um acampamento.
O que será que vai acontecer por lá? Bom, vocês só vão saber se vocês assistirem. Vai estar muito legal, com certeza. Então esperamos vocês no próximo programa, direto de um acampamento, com todo o elenco do Cubo Mix. Muito bem, galerinha, quero agradecer a todos vocês que nos assistiram via Facebook e YouTube. Quero agradecer aos nossos colaboradores, patrocinadores desse programa, toda a equipe e elenco do Cubo Mix. E para encerrar esse programa, eu gostaria de fazer uma homenagem muito especial. Hoje a minha mãe está fazendo aniversário e é justamente por isso que eu escolhi essa música, porque essa música tem uma história muito bonita. Essa música foi a música que nos deu força num momento muito difícil da nossa vida, que foi há 2 anos atrás, quando a mãe estava em coma induzido no hospital, e ela ficou lá internada por quase 2 meses. E a Adriana, que já cantou aqui hoje, vocês já viram, ela cantou essa música no ouvido da mãe, e 2 dias depois a mãe se acordou. Então assim, ó, quero chamar então a Adriana para cantar essa música e fazer essa homenagem aí. Vou chamar então a aniversariante.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 oh. Tu és santo, ó Senhor. Oh, oh, oh. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.